Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus amados, nós vamos assim ficar em pé e vamos ler a palavra de Deus. E eu quero falar um pouco sobre o grande amor de Deus. Efésios capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 4. Diz a palavra de Deus: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Muito bem. Meus amados irmãos, nós queremos nesta noite falar um pouco sobre este grande amor de Deus que tem nos alcançado. E eu gostaria de pedir que durante o momento da mensagem não houvesse movimentação, a não ser por estrita necessidade, mas que cada um permanecesse no seu lugar. Este amor de Deus, que diz a Bíblia, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Quando nós vamos pensar um pouco sobre este amor de Deus, o significado deste amor de Deus, nós começamos a compreender algumas coisas. E entre estas coisas que compreendemos, é que este amor de Deus, conforme está aqui, ele se torna um amor tão grande, tão imenso, tão insondável, a ponto de ser incapaz de mudar. O amor de Deus não muda, porque a Bíblia diz que Deus não muda. E se Deus não muda, o seu amor também não muda. Este amor de Deus, ele não pode ser aliciado, não pode ser seduzido. Quanto ao alvo do seu amor, o amor de Deus é grande e não pode nunca ser alterado, mudado, seduzido, aliciado. Não há como argumentar com Deus para dizer a Deus que não ame. Não há como fazer desviar o amor de Deus para com o homem. Não há como influenciar a Deus na relação de amor que Ele tem com o homem. Às vezes, na relação dos casais, pode existir uma terceira pessoa que vem para influenciar e até desvanecer, arrefecer o amor, diminuir o amor do cônjuge para com o outro. Mas na relação de Deus para com o homem, pode haver mudança do amor do homem para com Deus, mas de Deus para com o homem nunca. Porque Deus ama o homem. Não há como influenciar negativamente nesta relação do amor de Deus para com o homem. Não há como chegar para Deus e dizer assim: Deus, não goste dela mais não. Deus, não ligue para ele mais não. Não tem como.
O amor de Deus está derramado sobre a nossa vida. E não há como alguém chegar para Deus e dizer: Deus, não goste daquele povo mais não. Não abençoe mais aquele povo não. Não há como influenciar Deus. Não há como argumentar com Deus para fazer com que Deus deixe de amar. Porque Deus sempre ama. Não interessa ou não importa alguém chegar ao ponto de querer subornar a Deus para que Deus deixe de amar. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 10, abra a sua Bíblia. E o versículo 17 que diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe suborno. Deus, o Senhor vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe suborno. Outra versão diz: não recebe peitas, que é a mesma coisa. Outra diz assim: não recebe recompensa. Não há como alguém chegar para Deus e dizer: Deus, se tu deixares de amar fulana, eu vou te dar isto. Eu vou fazer isso por você. Eu vou fazer aquilo outro. Não, não tem como. Não há como, porque Deus não recebe suborno. Não há como subornar a Deus. Então diga para o irmão que está do seu lado: Deus ama você. E esse amor de Deus por você nunca será subornado. Não há como dizer assim: deixe de gostar dele. Se o senhor deixar de gostar dele, eu vou fazer jejum, vou fazer oração, vou fazer sacrifício, Não, não tem como. Quer ver uma coisa? O amor de Deus é tão grande, é tão imenso, que ele se torna incapaz de ser mudado, porque simplesmente Deus ama. Vamos ler Números, capítulo 22. Entre os capítulos 22 e o capítulo 24, capítulo 22 a 24, nós encontramos a história do povo de Israel, que estava acampado na planície de Moabe, além do Jordão. E Balaque, ele queria uma forma de amaldiçoar o povo de Israel. E Balaque disse: lá tem um profeta, eu vou contratar o profeta deles, e o profeta deles vai amaldiçoar este povo, e eu vou ganhar a batalha, vou ganhar a guerra. Porque o crente debaixo da bênção de Deus, ninguém ganha dele. Ninguém vence um crente amado por Deus. Ninguém. Ninguém detém a caminhada de um crente chamado e amado por Deus. Ninguém. Israel estava acampado. E a Bíblia diz que ele chama Balaão
filho de Beor, está no versículo 5. E diz: eis que um povo saiu do Egito, um povo que cobre a face da terra e estaciona defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoar-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Porventura prevalecerei de modo que eu possa ferir e expulsar da terra. Porque eu sei que será abençoado aquele a quem tu abençoares e amaldiçoado aquele a quem tu amaldiçoares. Ele falava aqui acerca de Balaão. Balaão, se tu abençoares, vai ser abençoado. E se tu amaldiçoares, vai ser amaldiçoado. Agora, não sabia Balaque que a bênção não era de Balaão, a bênção era de Deus. E não adianta querer amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Não adianta. Diz o texto: passai aqui a noite, versículo 8, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Então veio Deus a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito, tal. Deus diz a ele, versículo 12: não irás com eles, não amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito, e quem é bendito é amado. Quem é bendito é amado, amado por Deus. Aí Deus diz: não vá. Aí Balaque diz no versículo 15, que enviou ainda outros príncipes em maior número e mais honrado do que aqueles, para impressionar o profeta. Mandou primeiro alguns emissários, e Balaão disse: não vou não. Aí Balaque disse: agora eu vou mandar gente mais importante, vou mandar uma comitiva mais honrada, uma comitiva de alta honra do meu reinado, para que possa influenciar o profeta, para que ele venha fazer o que eu quero. E a Bíblia diz que Balaão consulta a Deus, e Deus diz: vai com eles, mas só vai dizer o que eu mandar dizer. A palavra de Deus nos mostra que no versículo adiante, capítulo 23, Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros, cada novilho e cada carneiro em um altar, para sacrificar diante do Senhor, para que porventura Deus se agrade daquele sacrifício, e diga: eu achei tão bonzinho esse boi queimando, esse carneiro queimando, me agradei tanto desse sacrifício que eu vou mudar o meu amor para com Israel. Não adianta. Não adianta sacrifício para mudar o amor de Deus em relação a quem Ele ama. Mas qual é a resposta que vem? Versículo 7 do capítulo 23. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: de Arão me mandou trazer Balaque, o rei de Moabe, desde as montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem Deus não denunciou? Pois do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que é um povo que habita só, e entre as nações não será contado. Quem poderá contar o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos,
e seja o meu fim como o deles. Então disse Balaque a Baleão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que inteiramente os abençoaste. Aí a palavra de Deus diz agora que Balaque chama Balaão e manda e o leva para um lugar longe. No versículo 13: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde o poderás ver, verás somente a última parte dele, mas o todo não o verás. E amaldiçoa-mo ali. Ou seja, eu vou fazer o seguinte: eu vou levar você para um lugar para você ver somente o resto de Israel. Você vai ver somente um pedaço do povo. Você vai ver somente uma parte do povo. E quando você vê somente o restinho de Israel, você vai amaldiçoar. Você está abençoando porque você viu o povo todo. Mas você vai ver somente um pedacinho, um restinho, uma partezinha do povo, e você vai me amaldiçoar ali. E a palavra de Deus diz que ele faz desta forma: levanta outros altares. E diz a profecia agora: Deus não é homem para quê? Nem é filho do homem para quê? Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Não se observa iniquidade em Jacó, nem se vê maldade em Israel. O Senhor seu Deus é com ele, no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Aí a palavra diz ainda no texto, versículo 23, contra Jacó não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Ou seja, não tem feitiçaria, não tem macumba, não tem nada que prevaleça diante daquele que é chamado e amado por Deus. Isto proferiu Balaão vendo somente o restinho do povo, um pedacinho do povo. De maneira que se tem alguém aqui dizendo: Senhor, eu sou o resto, Senhor, eu sou o pequeno, Senhor, eu estou lá no fim da fila, ninguém me vê. Deus está usando o profeta em cima da montanha, dizendo que não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Porque tem pessoas que têm complexo de inferioridade. Ah, eu sou lá da igreja, mas eu estou lá no canto. Eu sou o restinho do povo. Deus está dizendo para você que ama você, que chamou você, que tem plano para a sua vida e que nada altera isto diante dele. Aqui está. Mais adiante outra vez acontece. E por várias vezes Balaque tenta seduzir Balaão. E Balaão parece que tenta seduzir a Deus com altares e com sacrifícios. Mas Deus diz: não, não, não. No final de tudo, está aqui a palavra de Deus. No capítulo 24. No versículo 3 e diante diz assim, versículo 4 ou 5: quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como vales elas se estendem, são como jardins à beira dos rios, como árvores de aloés que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. É Deus que os vem tirando do Egito. É Deus que os vem tirando do Egito. É Deus que os vem tirando do Egito. É Deus que os vem tirando do Egito.
É Deus dizendo: irei adiante de ti, endireitarei o caminho torto, quebrarei a porta de bronze, despedaçarei o ferrolho de ferro. É Deus quem vem tirando do Egito, é Deus. No versículo 17 do capítulo 24. Eu o vejo, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela, de Israel se levantará um cetro que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos de orgulho. E Edom lhe será uma possessão, e assim também Seir, os quais eram seus inimigos, pois Israel fará proezas. De Jacó um dominará e destruirá os sobreviventes da cidade. Aqui está, ainda no versículo 21, firme está a tua habitação e posto na penha o teu ninho. Todavia será o quenita assolado até que Assur te leve por prisioneiro. Aqui está a bênção de Deus e o juízo de Deus sobre os seus inimigos. Ou seja, impressionante notar que Deus olha para Israel, um povo complicado, um povo que por vezes Deus quis até destruir, sim ou não? Sim ou não? Um povo que era de dura cerviz. Mas o que é que você leu aqui no texto? O que é que você vê aqui no capítulo 23? E o versículo 21. Não se observa iniquidade em Jacó, nem se vê maldade em Israel. O Senhor é com ele. No meio dele se ouve a aclamação de um rei. Todos nós sabemos que Israel era um povo de dura cerviz. Um povo obstinado por natureza. Mas na hora de falar diante do inimigo, Deus diz: não se vê maldade dele. Não se vê maldade nele. Eu estou no meio deles. Era como que quisesse dizer assim: eles são do jeito que são, mas eu sou o Deus deles. Eles são o meu filho. Você já viu pai querer que alguém bata no filho? Pode estar errado como tiver, ele vai dizer assim: é meu filho, é um menino bom. Embora aqui em casa em particular venha cá, puxa a orelha, dá uma lapada, fala isso, fala aquilo, mas na rua vai dizer que ele não presta. Não, é meu filho, é gente boa, é menino bom. Por vezes Deus tentou destruir Israel, mas na hora de tratar com os inimigos, o povo não tem maldade nele não, é meu povo, e eu estou no meio deles, ninguém bote a mão aí não. Esse povo, esse menino é meu, não mexa com ele não. E alguém diz: mas ele não presta. É meu menino é bom, eu sou pai dele. O que tiver de errado aqui, eu vou tratar com ele e ele trata comigo. Ninguém tem nada a ver com isso. Aleluia. Aleluia. Vamos aprofundar. Estamos aqui apenas nas primeiras linhas. Desde que o homem pecou, desde que o homem errou, nada nem ninguém pôde frustrar o amor de Deus em relação ao homem. Quando o homem peca no Éden, que parece que estava tudo acabado, tudo arrasado, aí lá vem Deus: Adão,
Adão, Adão, onde estás? Deus nunca desiste do homem. Deus nunca deixou de ir atrás de quem Ele ama. Deus nunca deixou. Deus nunca deixou de ir em busca de pecadores nem de santos. Deus sempre vai atrás. Davi, certa feita, ele fez uma citação. Vamos ler, Salmo 139. Estamos aqui nas nossas primeiras linhas ainda. Salmo 139. Versículo 5 diz assim: Tu me cercaste em volta, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado é, não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugir da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer a minha cama no Seol, em outra versão diz assim, no inferno, habitação dos mortos, a minha cama, eis que tu estás ali também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. A Bíblia nos mostra que Davi era um homem segundo o coração de... Está em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Um homem segundo o coração de Deus. Embora Davi tenha sido um homem segundo o coração de Deus, mas ele falhou gravemente. Falhou de maneira muito grave. E aqui parece que Davi, como que, numa expressão, começa a dizer, Senhor, parece que tem dia que estou tão bem, que estou morando quase no céu. E tem dia que eu estou tão fraco, eu erro, eu falho, que parece que minha cama já está no inferno. Parece que tem dias que eu me sinto tão abençoado, me sinto tão alegre que estou nas alturas. E tem dia que me sinto indigno, me sinto perverso, me sinto injusto, me sinto como que não tenho mais bênção nenhuma, rejeitado, amaldiçoado. E a minha situação é de uma cama praticamente no inferno. Não tenho alegria, não tenho prazer, não consigo compreender Deus me vendo aqui. Mas de repente Davi diz, olha, se eu estiver lá, tu ainda estás me vendo, o teu amor ainda é comigo. A situação que você viva pode ser qualquer que seja, não importa. Você pode estar se sentindo a pessoa mais honrada na sociedade e mais digna. Está se sentindo praticamente já no céu. Ou pode se estar sentindo a pessoa mais indigna, mais frustrada, mais acabada. Mais indigna, mais miserável. A ponto de pensar ou imaginar que Deus nem olha mais para você. Mas a Bíblia diz, se no inferno está a minha cama, eis que tu ali também estás. Não importa a maneira como você acha ou imagina que esteja, porque onde você estiver,
ou pensando que está, Deus está vendo você. E Deus continua amando você do mesmo jeito. Aleluia. Não há como fugir do amor de Deus. Não há como se esconder do amor de Deus. Porque o fato de Deus estar significa que o amor dele está. Não adianta eu argumentar com Deus e dizer: Deus, tu nem me amas mais. Tu nem me queres mais. Nem eu vou convencer a Deus de que Ele não me ama mais. Não adianta. Não adianta eu pensar ou imaginar ou dobrar os joelhos ou dizer qualquer coisa e dizer: Deus não me quer mais, porque Ele continua querendo. Não adianta você desistir de você, porque Deus não desiste de você. Não adianta você se dar ao desprezo, porque Elias também fez. Ele disse: eu vou me deitar aqui debaixo desse zimbro. Mais adiante entrou na caverna e disse: eu quero morrer. Não adianta, porque Deus vai atrás. Não adianta dizer que Deus se esqueceu de você, porque a Bíblia diz que ainda que a mãe esqueça do fruto que gerou, ainda que a tua mãe tenha aborrecido você, o teu pai tenha desprezado você, a sociedade tenha abandonado você, todavia Deus está olhando para você e dizendo: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Aleluia, 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 porque o amor de Deus é imenso. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, porque nós temos lutas dentro de nós, que muitas vezes a gente não consegue vencer por nós mesmos. A gente quer, mas não consegue. A gente luta, mas não alcança. A gente peleja, mas sempre tem a fraqueza diante de nós. Mas Deus vê isso. Deus considera isso. Deus sabe o desejo que está dentro do teu coração de ser melhor. Levante a sua cabeça, vá em frente. Deus sabe a força que você está fazendo para ser melhor diante dEle. Então levante a sua cabeça, entrega ao Senhor e creia que Ele vai ajudar você até o fim. Aleluia. Davi, na sua expressão, ele começa como que dizendo: Senhor, tu me colocaste em lugares tão altos, e a luz da tua palavra ilumina o meu caminho, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas eu caí, eu fracassei, eu pequei, eu errei. Tanto que não tenho mais, nem vejo em mim condições de me recuperar. A minha cama está no céu, está no inferno. Não tem mais como. Eu só mereço o castigo. Eu só mereço a ira. Eu só mereço condenação. Senhor, tu estás tão alto, tu és tão santo, que nem estás me vendo mais. A minha situação é grave, mas a Bíblia diz que Deus habita no alto e sublime, e está com o humilde e contrito de... Onde houver um coração contrito, onde houver alguém chorando, onde houver alguém clamando, onde houver um publicano batendo no peito e dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador. Onde houver, seja meio-dia no meio da estrada na BR, seja à beira da cama de madrugada, onde houver um publicano dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor,
Deus se levanta, porque diz a palavra de Deus que Deus livra o necessitado quando clama, e ao aflito, e aquele que não tem quem o ajude. Quando você pensar que ninguém vai lhe ajudar, Deus está de pé para levantar você e ajudar você a vencer. Davi havia errado. E o pecado de Davi foi grave, gravíssimo. Não foi um pecado simples, não foi um erro, uma mentirinha, não. Não foi alguma coisa que, eita, escorregou, deu uma mentira. Não, foi isso não. A Bíblia nos diz, no segundo livro de Samuel, capítulo 11, segundo Samuel capítulo 11, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. A Bíblia diz o quê? No tempo em que os reis saem à guerra. Diga comigo, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi ficou em Jerusalém. Esse foi o primeiro pecado de Davi. Tem muita gente errando, tem muita gente pecando, tem muita gente fazendo coisa que não deve. Por quê? Porque é tempo de ir para a guerra e fica em Jerusalém. É tempo de sair a campo e fica em casa. É tempo de ir para o círculo de oração e fica em casa. É tempo de ir fazer a obra de Deus e fica em casa. E esse em Jerusalém ou esse em casa, muitas vezes pode ser compreendido com qualquer outro ambiente que não é aquele que Deus chamou para você ir. Deus diz a você, eu quero você na escola dominical. E você, não, vou para tal lugar. Eu quero você na vigília. Não, vou para tal lugar. Eu quero você no culto de doutrina. Não, vou para tal lugar. No tempo do rei para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. A melhor coisa do mundo é um crente bem ocupado, porque não dá tempo de pecar. Davi ficou em Jerusalém. E diz a Bíblia que numa tarde Davi se levantou, numa tarde, Davi se levantou e disse, vou passear no terraço. E nesse passeio que ele dá no terraço, ele vê uma mulher que estava tomando banho. E a mulher era bonita. E Davi manda perguntar, quem é a mulher? E disseram, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi, mesmo sabendo, diz, manda chamar a mulher aqui. E ela veio a ele, e ele se deitou com ela. Depois ela voltou para a sua casa. Uma tarde,
uma tarde, em uma tarde, Davi destroça a sua vida. A Bíblia diz que a mulher concebe. E vem o recado para o rei que está grávida. E agora? Davi manda chamar Urias, que era o seu soldado, para vir a Jerusalém. E chega em Jerusalém, diz a Urias: vai para a tua casa, para que Urias deitasse com ela já grávida e depois pensasse que era filho dele. Mas Urias não vai. E no outro dia chama Urias, Davi, e diz: por que tu não fosse para a tua casa? Diz: como posso eu ir para a minha casa, deitar com a minha mulher? Se a arca do Senhor, se o povo de Deus está no meio da batalha. Ou seja, Urias estava dizendo a Davi: eu sou marido dela, mas não me permito nem ir, porque não me acho digno, no meio de uma guerra tão grande, eu estar dentro da minha casa, com a minha mulher. Enquanto isso, Davi tinha se deitado com ela indignamente. Se você fosse Deus, o que você faria com Davi? Mas não ficou aqui. Já que ele não foi deitar com a sua própria esposa, ele envia uma carta para o general dizendo: coloca Urias na frente da batalha, numa batalha que era perdida, no portão principal, para que morra. Era como se Davi estivesse condenando o seu soldado fiel à morte. O que você faria se fosse Deus? O que você faria com Davi? A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 11, versículo 27, que isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Davi chamou os atos de Davi de grande mal. Em 2 Samuel capítulo 12, versículo 14, diz a Bíblia: porquanto com este feito deste lugar, a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Deus não tem o culpado por... Deus ama. Mas a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Davi ora. Davi jejua. Mas o menino morre. Deus olha para Davi e olha para a mulher que Davi tomou, Batseba, e é gerado um outro filho. E o amor de Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande, que Davi coloca o nome do menino Salomão. E a Bíblia diz que Deus ama Salomão. Eu não sei as entrelinhas da vida de Davi. Eu não posso aqui enumerar, porque não é o ponto do nosso assunto aqui hoje, esmiuçar totalmente a vida de Davi, talvez em outro momento. O que levou Davi a ser chamado amado do Senhor?
mesmo fazendo isto. E com aquela mulher com quem ele havia pecado, dela nasce outro menino. E a Bíblia diz que o Senhor o amou. Deus olhou para Salomão e disse: eu amo esse menino. Quase como que olhando a angústia de Davi pela morte do primeiro filho. Como que dizendo: Davi é homem, é pó. Satanás queria frustrar o meu plano na vida dele. Mas eu vou mostrar a Davi. Prepara uma mesa na presença dos seus inimigos. Unge a cabeça dele com óleo e o cálice transborda. Certamente, certamente, certamente a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Não somente na hora que eu acertar, mas na hora que eu errar, esta bondade e essa misericórdia de Deus estará sobre a vida daquele que confessa e deixa, porque alcança misericórdia da parte do Senhor. O nascimento de Salomão se transforma numa bênção para Davi. Se transforma numa bênção para Israel. E o nascimento de Salomão com aquela mulher se torna uma bênção para nós. Porque foi Salomão que escreveu Provérbios. Foi Salomão que escreveu alguns salmos. Foi Salomão que escreveu Eclesiastes. Foi Salomão que escreveu Cantares. Deus amou a Salomão, amado do Senhor. Deus amou a Davi. O amor de Deus não diminuiu para com ele, nem no momento em que ele passou a maior vergonha da sua vida. Deus foi em sua direção. Deus o abraçou. Deus o perdoou porque ele reconheceu o seu erro. Deus o amou porque ele reconheceu o seu fracasso. E a vitória não é daquele que nunca erra. A vitória é daquele que, apesar de sua falha, diz: Senhor, eu falhei. O amor de Deus é para este. A misericórdia de Deus é para este, porque não necessita de médico aquele que está são, necessita o doente.